Bom dia, senhoras e senhores, e quem nos acompanha pelo YouTube. Iremos dar início à sessão de julgamento da Quarta Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, do dia 11 de 2024. Na na presente sessão, temos dois julgamentos na pauta ordinária e um processo de retorno. Contudo, privilegiando a presença do advogado, Dr. Matheus Polizelli, que chegou primeiro, iremos fazer o item 2 da pauta, que é o processo 40.11.90.23, 21.223, recurso voluntário 2681, sujeito passivo, Ferro, J Ferro Combustíveis e Lubrificantes Limitada, solidários, Cisesano Eterno e Ferro, José Ferro de Moraes, representando a Fazenda Pública, Dr. Carlos Augusto. Relator desse processo, conselheiro Samuel, estando em condições, por favor, proferir relatório. É questão de Opa, ordem, senhor perdão. coordenador. Conselheiro Washington Luiz Freire de Oliveira, o relator desse processo, estando em condições, por gentileza, proferir relatório. Questão de ordem, senhor coordenador. Pois não, doutor Samuel. Inicialmente, bom dia a todos e a todas que estão participando aqui dessa sessão, né, da Quarta Câmara do CAT. Senhor coordenador, eu vou alegar minha suspeição no julgamento desse processo. Tudo bem. Então, alegada a suspeição do conselheiro Samuel, não havendo o conselheiro substituto, para que a gente tenha paridade no julgamento, eu gostaria de pedir a gentileza ao conselheiro Fábio Eduardo Bezerra que desligasse o monitor e não participasse do julgamento. Agora sim, composta a Câmara, conselheiro Washington, por gentileza, proferir relatório. Bom dia, senhor coordenador, senhores conselheiros, doutor Carlos Augusto, doutor Matheus, eh, também Belciane, a nossa secretária. Esse processo, senhores, o que que ocorre? Ele trata, eu vou fazer bem resumidamente, eu tenho intenção de fazer uma proposta, mas resumidamente, do que trata o auto de infração? O auto de infração, ele trata de omissão, de pagamento de ICMS, substituição tributária, apurado por meio da auditoria específica de mercadorias, que identificou, né, por meio dessa auditoria foi identificada omissão de entrada de lubrificantes, são mercadorias sujeitas à substituição tributária, então por isso a cobrança do ICMS substituição tributária. O período fiscalizado foi 2015 e o auto de infração ele traz lá a informação de que havia um esquema fraudulento de operações com combustíveis, eram emitidas notas fiscais de empresas de fachada e a nota explicativa é muito minuciosa, traz fotos dos locais onde supostamente funcionariam essas empresas emitentes desses documentos fiscais graciosos, né, a indicação de que elas jamais existiram nesses locais. Então, foram desconsideradas as entradas supostamente acobertadas por essas notas fiscais. Então, quando faz a exclusão dessas notas de entradas, e aí a auditoria específica de mercadorias, então ela detecta exatamente essa omissão de entrada e a exigência do ICMS, substituição tributária correspondente. Foram incluídos dois solidários, José Ferro e Cisenando Ferro, e em razão do falecimento do senhor José Ferro, houve a constituição o espólio, fez a constituição, então, né, do escritório de advocacia que o doutor Matheus representa aqui. A empresa é representada por outro escritório, que não compareceu no julgamento de hoje. Até no julgamento anterior havia comparecido. E o processo é a apresentação de impugnação, julgado procedente, com manutenção do solidário. Havia um encaminhamento em diligência por conta da alegação da defesa de que essas empresas, né, emitentes dessas notas graciosas, também haviam sido autuadas pelo Estado. Então, aí
alegação de duplicidade, dupla exigência sobre as mesmas operações. E aí foi em diligência, a autoridade fiscal se manifestou, retorno, o auto é julgado procedente. Em segunda instância, a apresentação de recurso tanto pelo espólio quanto pelo, pela empresa e também o outro solidário, Cizenando. E na última sessão de julgamento, no ano passado, a defendente da empresa pediu exatamente uma oportunidade para apresentar, em função da alegação, né, da defesa de que era um terceiro de boa-fé, a oportunidade para apresentar a documentação comprobatória dessas operações, ou seja, os pagamentos, né? E o processo foi encaminhado em diligência, com esse objetivo, foi autuado a diligência foi de minha elaboração, e o comando da diligência foi para que fosse intimado o sujeito passivo direto, que é ele quem de fato detém esses documentos, né? Não houve a indicação para o espólio ser intimado, porque esses documentos de pagamento, de certo, ficam na empresa, né? Ou nos responsáveis pela empresa, então por isso o comando foi para intimar o sujeito passivo direto, não houve intimação do escritório do doutor Mateus. E o processo volta, então, à intimação, não há apresentação de qualquer documento, volta para julgamento. O que ocorre? Há uma alegação desde a segunda instância, desde a primeira manifestação, do escritório do Dr. Mateus, em relação ao IVA, de que o IVA utilizado nessas mercadorias, em que se apontou a missão de entrada, estariam incorretos, né? Ele menciona o seguinte na peça de defesa, ele fala assim, olha, aplicou a alíquota interna e o IVA a ser utilizado aqui deveria ser o IVA relativo à operação interna, ou seja, 61,35% nos termos é, do anexo do ato, anexo 14 do ato COTEP ICMS número 42. E aí pede diligência para haver essa correção. Pois bem, esse seria um ponto que eu entendo que deveria haver uma manifestação por parte da fiscalização, né? Já que ele é uma questão muito específica do auto e que precisaria de uma resposta por parte do fisco. Ocorre o seguinte: foram lavrados mais de um auto de infração em desfavor da empresa, 2014, vários períodos. Um desses autos de infração, não há necessidade, em princípio, de julgamento conjunto. Embora seja recomendado, não há obrigatoriedade. Um desses autos de infração foi encaminhado em diligência exatamente para verificar essa questão, trazida pelo sujeito passivo. É um auto de infração, é um processo que está pautado para julgamento aqui na primeira Câmara, não é nessa Câmara, na primeira Câmara, no dia 25 agora de novembro. E um comando dessa resolução foi exatamente esse, né, para a fiscalização se manifestar com relação a esses equívocos, supostos equívocos do IVA, que teria sido aplicado 94,85%, quando o correto seria 61%, indicado para operação interna. Pois bem, essa resposta, esse processo já volta da fiscalização com uma resposta, né? Ou seja, já temos um resultado de diligência com relação à utilização ou não da alteração desse IVA. Então, por essa razão, senhores, é que eu gostaria de ganhar tempo, em vez de dar um novo encaminhamento de diligência, o processo ir para a fiscalização e voltar, como já tem uma resposta nesse processo, eu gostaria de aproveitar, né, tendo em vista aí a necessidade de dar celeridade ao julgamento, eu gostaria de juntar o resultado dessa diligência que está lá no processo, e agora nós temos acesso por conta do pátio eletrônico, juntar nesse nosso processo
e dá aí um prazo ao escritório do Dr. Matheus para conhecer e, se for o caso, se manifestar quanto a esse resultado lá no outro processo. Eu até chamo a atenção que me parece, viu, doutor Matheus, que no outro processo não houve intimação do seu escritório especificamente, houve intimação do outro escritório, mas enfim, eu acho que pode ser um saneamento até para os dois processos, tanto para esse que está na primeira Câmara como esse nosso, e se lá ia ser encaminhado para a intimação, eu acho que pode ser ganhado, podemos ganhar tempo até lá naquele outro processo também. Eventualmente, se chegar à conclusão de que há necessidade de julgamento conjunto, a gente delibera assim. Mas, de qualquer forma, senhor coordenador, sendo bem objetivo, e também doutor Matheus, doutor Carlos, sendo bem objetivo, eu queria pedir, então, a juntada da resposta da diligência naquele processo, nesse nosso, e aí, com isso, eu queria propor também um adiamento da sessão do julgamento para que o doutor Matheus possa tomar conhecimento, também o doutor Carlos possa tomar conhecimento, e nós, conselheiros, né, todos possamos verificar com mais cuidado o resultado daquela diligência que eu acho que afeta e tem interferência aqui nesse nosso processo. Então, minha sugestão seria aí um prazo mínimo aí de um mês para que todos pudessem analisar e o doutor Matheus também, se, eventualmente, até caso queira se manifestar com relação a essa juntada do documento. Então, seria uma proposta, na verdade, de sobrestamento, né, do julgamento, juntada, sobrestamento do julgamento para possibilitar a manifestação, senhor governador. Obrigado, doutor Ocho. Só uma pergunta, doutor Ocho. O advogado desse processo é o mesmo do processo que o senhor está fazendo alusão? É, né? São dois escritórios. O doutor Matheus é do escritório Aleixo Maia, que representa o espólio de J. Ferro. O outro escritório representa a empresa e o outro solidário, Cizenando. Ok, obrigado. Doutor Matheus, bom dia. Pela proposta apresentada do conselheiro Ocho, que seria de sobrestamento desse processo, a juntada de documentos e proporcionar ao senhor e à representação fazendária o conhecimento do documento que está sendo juntado. Seria a ideia de um sobrestamento por 30 dias. A gente já sairia daqui com uma data marcada, né? Para que vocês tivessem acesso ao documento que vai ser juntado pelo conselheiro. Eu acho que, ao entender dele, daria agilidade ao julgamento. Eu gostaria de saber como o senhor se manifesta. Obrigado, senhor coordenador. Bom dia para o senhor conselheiro Washington, demais conselheiros, representante fazendário. Eu concordo com a proposta do senhor relator. Peço que a gente seja intimado dessa juntada da diligência para que a gente possa se manifestar nos autos. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Carlos, bom dia. Sobre a proposta apresentada pelo conselheiro Washington, como a Fazenda Pública se manifesta? Bom dia, conselheiros, bom dia, secretário, bom dia, doutor Matheus. O doutor Matheus pediu que seja intimado, eu fiquei um pouco em dúvida em relação a isso, porque aí o prazo aumenta, né? Aí já não dá mais para marcar um retorno, né? No caso, a empresa deveria, no caso, pelo que eu estou entendendo, a forma talvez teria que ir no CAT para poder ter acesso a essa informação. Até o conselheiro Washington poderia explicar, porque se for intimado aí já não teria como, né? Mas assim, a Fazenda Pública concorda, sim, com a proposta. Obrigado. Se me permite, senhor coordenador, até antes de passar a palavra, né, novamente para as partes, o doutor Matheus colocou uma questão. Realmente, nós teremos duas opções aí. Eu posso fazer a juntada e encaminhar lá para o setor de preparo processual para notificar a empresa formalmente, né, a se manifestar, e aí o outro processo provavelmente seguiria o mesmo caminho, também intimação, porque eu vi que tem essa falha lá. É uma ideia também interessante. Posso até colocar o comando para julgar em conjunto com aquele outro, e é perfeitamente possível, porque o conselheiro Cícero e eu vamos atuar na mesma Câmara no ano que vem, então seria até conveniente isso mesmo. E uma segunda opção seria essa, né, de
A tomada de conhecimento seria via processo PAT eletrônico, né? Porque à medida que sobe a documentação, a defesa já tem acesso instantâneo ali àquele documento que consta lá no PAT, né? Ao entrar com a senha lá, já vai ver o processo e já vai ver o conhecimento desse documento subiu. E aí eu deixo, seu governador, eu gostaria até de indagar o doutor, mas o que que preferem? Porque, assim, essa opção que ele deu de ser intimado, formalmente intimado, também atende perfeitamente e ia retardar o processo, mas pouca coisa por conta da intimação que vai lá para o setor. O outro processo também, provavelmente vai seguir, eu estou antecipando, não é minha Câmara, eu não sou relator, mas provavelmente vai ser esse entendimento. E aí o comando que daria seria para os dois serem julgados em conjunto. E aí seriam julgados no ano que vem lá na Câmara, na primeira Câmara, que é a Câmara que eu estou designado para atuar, juntamente com o conselheiro Cícero no ano que vem. Eu sou relator de um, ele é relator de outro, provavelmente seriam julgados na mesma Câmara. Então, eu indago aí, peço ao senhor coordenador indagar o doutor Matheus o que que ele prefere, se intimação formal ou intimação já marcando a data de retorno com conhecimento dele a partir do documento que vai ser feito o upload lá no PAT eletrônico. Obrigado, conselheiro Washington. Doutor Matheus, seriam duas situações, como colocou o conselheiro Washington. O senhor entendeu a colocação dele? O senhor teria alguma opção entre as duas apontadas por ele? Sim, doutor. Se possível, eu preferiria que fosse intimado formalmente para manifestação acerca da diligência. Doutor Carlos, o senhor quer manifestar? Não, de acordo. Eu estava verificando aqui a resolução do outro processo. Eu acho que é importante realmente a empresa ter um tempo para se manifestar. Obrigado. Então, fica alterada, senhor coordenador, diante da manifestação, a proposta. Então, eu vou subir o documento, vou pedir, né, para Belcene, nossa secretária, subir esse documento para o pátio eletrônico, eu vou passar para ela, que é exatamente o resultado da diligência do outro processo, e fazer a resolução, então, para que seja intimado, e aí o sujeito passivo principal também, né, e eu acho que até fica mais seguro mesmo assim, e também com o doutor Matheus, escritório do doutor Matheus, para que se manifeste no prazo de até 30 dias, devendo voltar para julgamento, preferencialmente em conjunto com aquele outro. Então, está feita a proposta. Então, senhores, a proposta do conselheiro Washington é de resolução, tá? Apresentando aqui a documentação de outro processo e que seja intimado à parte. A conferência, conselheiro Paulo Henrique, Não, sem essa conferência. é, mais alguma consideração, conselheiro Washington? Não, se for aprovada, senhor coordenador, então pode ser considerada lida. Livre? Ok. Conselheiro Paulo Henrique, como vota? De acordo com a proposta. Ok. Senhores, então o processo da J Ferro Combustíveis e Lubrificantes Limitada, de acordo com proposta do conselheiro Washington, sai em resolução, nos termos aqui apresentado e com a anuência das partes, sendo que podemos a considerar lida e aprovada na presente sessão. Conselheiro, mais alguma observação? Não, né? Obrigado. Então, doutor Matheus, muito obrigado. Se quiser permanecer conosco, por favor, vídeo e microfone desligado. Tenha um bom resto de dia, uma excelente semana. Obrigado, bom dia. Senhores, respeitando a ordem de chegada de advogado, temos aqui a doutora Marília Toffles. Bom dia, doutora Marília. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia a todos. Bom dia. A senhora representa qual sujeito passivo? Santo Antônio, Do conselheiro Samuel, relatoria da Samuel. resolução. Doutor Rui, o representante fazendário, se faz presente. E esse processo
Ele foi adiado por adiamento, né? Eu acho que na época foi da doutora Lélia que fazia parte de um congresso. Seria isso? Isso, nós duas, na verdade, estaremos ausentes. Ok. Senhores, então vamos chamar a julgamento, processo de retorno, o processo de número 401230113561, recurso voluntário 2458 de 2024, Santo Antônio Indústria, Comércio e Logística de Armazenagem, representando a Fazenda Pública, doutor Ruida de Oliveira, representando o sujeito passivo, doutora Marília, relator desse processo, conselheiro Samuel, estando em condições, por gentileza, proferir relatório. Obrigado, senhor coordenador. Bom, nesse parte aqui, eu fiz que acusa o contribuinte de realizar saída de mercadoria sem destacar nos documentos fiscais o ICMS referente às operações e sem efetuar o débito correspondente no livro de registro de saídas. O sujeito passivo foi regularmente intimado do lançamento, apresentou impugnação em primeira instância, alegando em síntese. Primeiro, que a ausência de destaque do ICMS para armazém em Minas Gerais e São Paulo não causaram prejuízo ao erário, e que nessas remessas de armazenamento com retorno não há fato gerador, pois não houve troca de titularidade da mercadoria. Dois, que as saídas interestaduais para armazém no Paraná são casos de não incidência do ICMS, pois representam remessas para a formação de lotes para exportação. Três, que nas saídas internas de milho ocorre o caso de transferência de mercadorias entre empresas do mesmo grupo econômico, com a mesma sócia proprietária. Portanto, é caso de não incidência, conforme o julgamento da ADC 49 do STF. Quatro, requer a readequação da multa para o artigo 71, 23 do CTE. E, por fim, requereu a improcedência do auto de infração. Anexou documentos aos autos. Informo que a sentença decidiu em síntese. Conhecida a impugnação, negou o provimento, julgando procedente o auto de infração, devendo ser exigido do sujeito passivo o recolhimento do crédito tributário constante da inicial, mais os devidos acréscimos legais. Intimada, a coordenação da representação da PGE se manifestou pelo normal prosseguimento do feito. Na sequência, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, alegando em síntese: primeiro, a necessidade de conversão do julgamento em diligência para verificar a triangularização das operações de remessa para Minas Gerais e São Paulo. Dois, que não há que se falar em omissão de pagamento de ICMS, já que a ausência de destaque do ICMS não acarretou nenhum prejuízo ao erário, e mesmo porque não há hipótese de incidência de ICMS na transferência de mercadoria para armazenamento, bem como não há ICMS na operação posterior, por se tratar de situação de imunidade, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, 10A, minúsculo, da Constituição Federal de 1988. Três, que se trata de empresas do mesmo grupo econômico, e por isso não haveria incidência de ICMS. Quatro, a necessidade de readequação da multa para que esteja aplicada a do artigo 71, 23 do CTE de Goiás. Haja vista que não houve omissão de ICMS, que justifique a aplicação de multa moratória, mas não somente a aplicação de multa formal. Senhor coordenador, em síntese, é o relatório. Obrigado, conselheiro Samuel. De toda maneira, pelo prazo de 10 minutos, por favor, a sustentação oral em relação a esse processo. Obrigado, senhor coordenador. Bom dia a todos. Bom dia, senhor conselheiro Samuel, conselheiro Washington, Paulo Henrique, conselheiro Fábio, e também cumprimento aqui o colega representante fazendário, Ruider. Bom, excelentíssimos, consta da autuação que a autuada ela teria realizado saída de mercadoria sem destacar nos documentos fiscais o ICMS referente a essas operações e sem efetuar, então, portanto, o débito correspondente no livro de registro de saídas. Os fatos geradores, conforme relatado,
seriam os meses de outubro e novembro de 22, fevereiro, maio e junho de 2023. São três situações aqui autuadas. Na descrição complementar de ocorrência, fica claro, fica descrito lá que essas saídas tributárias sem o destaque do ICMS teriam ocorrido. Primeiro, por remessas para depósito em armazém de outras unidades da federação, com os CFOPs 6905 e 6934, sem destacar o ICMS, e principalmente aí para os estados de Minas Gerais e uma operação tão somente para São Paulo. E também na venda interna de milho com CFOP 5102, sem destaque de ICMS, para contribuinte atacadista de cereais que não possuía o credenciamento de ST para a operação anterior. Bom, o primeiro aspecto aqui da minha sustentação seria no sentido de que até o momento não foi realizada, não foi convertido o julgamento em diligência para identificar, primeiro, que essas saídas interestaduais para os armazéns Minas Gerais e São Paulo, elas realmente não tiveram destaque nem na ida e nem na volta, ou seja, não existiu nenhum prejuízo ao erário, não teve omissão de CMS. Teria sido aí, no máximo, tão somente um equívoco no preenchimento da documentação, ou seja, um equívoco na obrigação acessória. E nós fizemos toda a correlação de notas fiscais, demonstrando que tanto na remessa na ida, quanto na remessa simbólica de volta, não houve esse destaque, ou seja, não houve prejuízo algum para o fisco estadual, de tal modo que quando foi efetivamente transferida a titularidade, aí sim houve destaque, o efetivo recolhimento do ICMS, de forma que de nenhuma maneira o fisco estadual teria ficado com prejuízo. O segundo ponto é que também não houve conversão do julgamento de diligência para identificar que as remessas para o estado do Paraná teriam fim específico de exportação, de tal modo que seriam operações imunes. E essas exportações, elas foram comprovadas. Nós juntamos a toda a documentação referente, demonstrando a formação de lotes, demonstrando a efetiva exportação dessas mercadorias, e em nenhum momento isso foi verificado, de tal modo que a ausência de destaque de CMS não constituiu aí omissão de pagamento de tributo. No máximo, o que a recorrente poderia ter feito seria colocado na informação complementar a não incidência de CMS, uma vez que se trata de mercadoria destinada à exportação. E ao invés disso, ela colocou como mercadoria tributada, sem destacar o valor do imposto. De todo modo, né, por se tratar de operação imune, consta nas informações complementares dessas notas fiscais, inclusive nós colocamos na defesa os recortes de que seriam vendas de mercadorias com fim específico de exportação, de tal modo que não deveria ter sido, que não precisaria de destaque do imposto, nem mesmo recolhimento, por se tratar de operações imunes. Nós juntamos também prints de consulta do portal Siscomex, nós juntamos toda a documentação comprobatória, todas as notas fiscais, todas as declarações, as DUIs, né, as declarações únicas de exportação, que comprovaram a efetiva exportação de mercadorias, mas infelizmente até o momento nós estamos já aqui em segunda instância, que é a última oportunidade que temos para realização de diligência. Esse processo ele não saiu em diligência nem na primeira instância e nem agora, né, até porque essa é a primeira oportunidade de julgamento. Para demonstração, para comprovação do fisco estadual, da autoridade fiscal ao autuante, de que efetivamente não há que se falar em omissão de CMS, já que a ausência de destaque não acarretou nenhum prejuízo ao erário, primeiro, porque nas primeiras hipóteses, né, de remessas para São Paulo e para Minas Gerais, se tratariam apenas de remessa para armazenamento, e na segunda hipótese, por se tratar de situação de imunidade, em razão de formação de lote para exportação. Então, esse é o meu primeiro momento, é o primeiro ponto da minha sustentação oral, de que nós requeremos que seja o julgamento convertido em diligência para que o fisco estadual tenha a oportunidade de se manifestar sobre toda a documentação comprobatória que nós juntamos aos autos. Bom, passando para os argumentos de mérito, houve remessa para depósito em armazém, no qual
de acordo com a sentença, o contribuinte deveria ter destacado o ICMS nas remessas para armazém geral em outro estado. No entanto, não houve, inexiste prejuízo algum à Fazenda Pública com a ausência desse destaque na nota de remessa ao armazém. O fato é que a autuação, ela se baseia tão somente na questão da ausência do destaque do ICMS. No entanto, das notas fiscais que, inclusive, estão juntadas no auto de infração, todas essas remessas, elas são para armazenamento, se direcionaram ao estado de Minas Gerais, uma remessa tão somente para o estado de São Paulo. Então, também na remessa, na devolução simbólica, não houve o destaque do ICMS, de tal modo que não há que se falar em omissão do tributo. Não há fato gerador de ICMS no armazenamento de mercadorias. E o contribuinte ele comprovou essa triangularização da operação, demonstrando que a ausência de destaque não acarretou nenhuma omissão de pagamento de imposto. De tal modo que, quando efetivamente houve a revenda da mercadoria, aí sim foi alterada a titularidade sobre a propriedade de mercadoria, e aí então foi destacado o ICMS e efetivamente os débitos efetivamente recolhidos ao erário. O segundo ponto da autuação, também foi objeto aqui, que a saída de mercadorias é recorrente para a empresa Central Operações Portuárias Limitada, localizada em Paranaguá, Paraná, foram apenas 3 notas, no entanto, também é um valor significativo, mas consta nas informações complementares, inclusive em planilhas e mídias que foram juntadas, que se tratam de notas de venda para exportação, e elas foram corretamente identificadas com o CFLP 6502, de remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com fim específico de exportação. Nós juntamos também em planilha Excel toda a triangularização dessa operação, ou seja, com a nota de remessa para essa empresa em Paranaguá, a nota de devolução simbólica e, posteriormente, a nota comprovando a efetiva exportação. Aqui é um caso de exportação indireta. A empresa recorrente ela não é a direta exportadora. Quem faz essas remessas de mercadorias para que futuramente sejam exportadas é uma trading, ou seja, uma interveniente. Enquanto isso, as mercadorias elas ficam armazenadas em depósito. Ou seja, essas remessas, né, para Paranaguá, em depósito, elas também não têm a incidência de ICMS. Se trata aqui de uma operação cujo fim é a exportação, a formação de lote para exportação. Portanto, também aqui a recorrente, então, ela emitiu a nota fiscal de saída com a efetiva quantidade que foi exportada, com a indicação correta da não existência do ICMS, uma vez que se trata de mercadoria destinada à exportação. Desse modo, também aqui não há que se falar, deve ser improcedente nesse excerto, a autuação, porque não há que se falar omissão de pagamento de ICMS, já que a ausência de destaque aqui não acarreta prejuízo ao erário, se trata de uma situação de imunidade que foi devidamente comprovada nos autos. Bom, senhores, ante o exposto, subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, nós requeremos também a readequação da multa. As operações que foram autuadas, como já reforçado aqui por mim, não estão sujeitas à incidência de ICMS, de modo que não haveria que se falar em omissão do imposto, que não poderia ter sido exigido nesse auto de infração, justamente porque não se constitui como fato gerador a simples remessa para armazenamento e a sua respectiva devolução, bem como também não se constitui fato gerador de ICMS a remessa para depósito com fim específico de exportação. Desse modo, nós entendemos que seria mais adequada a penalidade por multa formal, por preenchimento com informação incorreta, que seria a multa que está presente lá no artigo 71, inciso 23 do CTE-GO, que diz que eu peço aqui a venia para fazer a leitura. Artigo 71, serão aplicadas as seguintes multas. Inciso 23, para arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo do registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente no valor de, a linha A, R$ 1.396,67.
com base na clareza dessa norma legal, nós solicitamos que respeitosamente seja readequada de forma subsidiária a penalidade aplicada para essa do artigo 71, inciso 23 do CTE. Então, ante todo exposto, requero que o julgamento seja convertido em diligência, justamente porque essa é a última oportunidade que nós temos, em segunda instância, para que seja verificada a triangularização dessas operações de remessa para armazenamento, tanto para Minas Gerais quanto para São Paulo, demonstrando que a ausência de destaque do ICMS não acarretou nenhum prejuízo ao fisco estadual, tendo em vista que, quando da efetiva venda das mercadorias, o ICMS foi destacado e efetivamente recolhido. Também para que se verifique que foi efetivamente exportada essas mercadorias, quando da remessa aqui de Goiás para Paranaguá, no Paraná, o que foi também corretamente identificado nas notas fiscais, o que foi demonstrado também nas planilhas Excel que foram juntadas na nossa defesa. E, por fim, caso não ocorrida a diligência, nós requeremos a improcedência da autuação, uma vez que não houve a omissão de pagamento, subsidiariamente, na remota hipótese desses pedidos não serem acatados, que seja readequada a multa para aquela presente no artigo 71, inciso 23 do CTE-GO. Muito obrigada, senhores. Obrigado, doutora. Doutor Rui, representando a Fazenda Pública, pelo prazo de 10 minutos para a sustentação oral em relação a esse processo. Obrigado. Bom dia, conselheiro Cláudio, que coordena a sessão. Bom dia aos conselheiros Dr. Samuel, Dr. Washington, Dr. Paulo Henrique, Dr. Fábio Eduardo. Bom dia à doutora Marília, que representa o sujeito passivo, ao colega Carlos Augusto, da representação fazendária, e a secretária Belciane. As notas, aliás, as notas, desculpa, só posicionar aqui o arquivo aqui. Essas notas fiscais, objeto desse auto de infração, elas foram divididas em 2 grupos pela autuação, né? Conforme já até relatado e conforme também já explicado pela doutora Marília. O primeiro grupo é referente a operações com CFOP 6905 e 6934, que são remessas para depósito em armazém em outras unidades da federação. O sujeito passivo, nessas notas fiscais, ele justificou a falta de destaque do ICMS, citando no campo de informações complementares que seria caso de não incidência conforme o artigo 79, inciso 1, a linha L do regulamento do Código Tributário Estadual. Esse dispositivo, ele prevê não incidência do ICMS em operação que destine mercadoria a armazém geral situado neste estado, para depósito em nome do remetente e o seu retorno ao estabelecimento depositante. Porém, não cabe essa não incidência, nesse caso, tendo em vista que as remessas elas tiveram como destino o armazém situado em outro estado. O segundo grupo de notas fiscais é referente a operações com CFOP 5102, que é venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Foram vendas internas, né, dentro do estado de Goiás, de milho para atacadista de cereais. Foi citado nas notas fiscais a isenção do artigo 7º, inciso 25, a linha M, do anexo 9 do regulamento, porém, essa isenção ela é aplicada quando a venda é realizada a produtor rural, a cooperativa de produtores, a indústria de ração animal ou a órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao estado de Goiás, o que não é o caso, onde a venda se deu para contribuinte comercial. E o auditor fiscal atuante, ele ainda tomou cuidado de verificar se nessas operações de venda interna se seria o caso de substituição tributária pelas operações anteriores nos termos da Instrução Normativa 180 de 2019, mas constatou que os destinatários não eram detentores do credenciamento necessário para serem substitutos tributários pela operação anterior. Uma observação importante a fazer sobre o recurso do sujeito passivo é que ele não apresentou em suas alegações nenhum fundamento que justificasse a não incidência e a isenção que o contribuinte tentou utilizar nas operações objeto dessa auto-infração nessas informações complementares das notas fiscais. A sua defesa não é no sentido de tentar sustentar que as notas fiscais
fiscais foram emitidas da forma correta e que a isenção e a não incidência tinham algum fundamento legal. O que nos parece é que havia uma ciência de que a isenção e a não incidência eram indevidos, pois, se assim não fosse, nesse recurso, o sujeito passivo ele iria apresentar os fundamentos que fizeram o contribuinte acreditar que as operações não teriam destaque do ICMS. Pois bem, o sujeito passivo ele dividiu as operações desse auto-infração em 3 grupos para fazer a sua defesa. O primeiro grupo são as operações de remessa para armazém geral destinadas aos estados de São Paulo e Minas Gerais. A essas operações, ele alega que as mercadorias saem com remessa para armazém em outro estado sem o destaque do ICMS e depois retornam, né, através de notas fiscais de remessa, remessa real ou remessa simbólica, né, retornam sem a incidência também, sem o destaque do ICMS. Ele alega que as planilhas e documentos apresentados na impugnação foram desconsiderados no julgamento singular, pede por diligência para verificar se houve omissão do imposto, e, não tendo havido omissão do imposto, ele alega que haveria apenas descumprimento de obrigação acessória, traindo apenas a multa formal. Pois bem, de uma coisa não há dúvida, de que não há na legislação nenhum dispositivo que desobriga o contribuinte de destacar o ICMS na nota fiscal nas operações de remessa para armazém localizado em outro estado. E não havendo essa desobrigação, o destaque do imposto é obrigatório, deveria ter sido feito. E o objeto do auto-infração são essas operações de Goiás para outro estado, enquanto as planilhas e documentos juntados pelo sujeito passivo tratam de outras operações. Ainda que houvesse relação entre essas operações, não haveria mudança no fato de que as notas fiscais foram indevidamente emitidas sem o destaque do ICMS, e a cobrança no auto-infração é justamente desse ICMS não destacado. O segundo grupo de notas fiscais separado pelo sujeito passivo, né, para organizar a sua defesa, né, refere-se a 3 operações de remessa para a empresa Central Operações Portuárias Limitada, no Paraná, que depois tiveram nota fiscal de devolução simbólica e posterior venda para exportação com CFOP 6502, remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com fim específico de exportação. Ele alega ter juntado documentação que demonstra a ocorrência da exportação. Pois bem, a não incidência em caso de exportação ocorre somente na operação de exportação, conforme previsão do artigo 37, inciso 1, a linha A do Código Tributário Estadual. E também se equipara a operação de exportação a remessa com fim específico de exportação e a remessa para a formação de lote de exportação, conforme o artigo 38 do Código Tributário Estadual. Somente essas operações fazem jus à não incidência de exportação. No caso das operações do Paraná, que são objeto desse auto-infração, nenhuma das notas fiscais se enquadra nesses casos. O CFOP utilizado nessas notas fiscais foi o 6905, né? E é indiferente o fato dessa mercadoria ter ou não ter sido exportada em operações posteriores. É impossível acompanhar toda a trajetória de todas as mercadorias que são exportadas. E é por isso que se garante ao exportador a manutenção dos créditos de suas aquisições de mercadorias a serem exportadas. Imaginem se todos os fornecedores de uma indústria, né, por exemplo, que fabrica mercadorias para exportação, se eles alegassem, né, os fornecedores, alegassem que forneceram insumos ou partes ou peças que depois foram utilizados na fabricação de mercadoria a ser exportada e quisessem a não incidência nas operações desses fornecimentos. Então, não é possível esse controle, e é por isso que somente faz jus à não incidência as operações de exportação ou as operações equiparadas à exportação, e não é esse aqui o caso, né? A operação aqui, essas 3 operações objeto dessa operação foram com o CFOP 6905. O terceiro grupo são as operações de vendas realizadas do sujeito passivo para outras empresas comerciais dentro do estado de Goiás. A recorrente alega que essas operações internas, elas foram realizadas e se deram
entre empresas do mesmo grupo econômico com o mesmo sócio, né? E que, nesse caso, caberia o entendimento da ADC 49, ou seja, de não incidência de ICMS em operações entre estabelecimentos de mesma titularidade. Para que estabelecimentos sejam considerados de mesma titularidade, esses estabelecimentos devem pertencer à mesma pessoa. No caso em questão, a venda foi realizada entre pessoas diferentes, entre empresas diferentes. E o fato dessas empresas terem o mesmo sócio não fazem, né, não faz com que possam ser consideradas a mesma empresa. A ADC 49 não faz qualquer referência ou conclusão no sentido de dar o mesmo tratamento a empresas do mesmo grupo econômico, né? Então, essas transmissões aqui se deram de uma empresa para outra, ainda que essas empresas tenham o mesmo sócio, né? Mas são empresas diferentes, e aí não se enquadra aqui na ADC 49. Por enquanto, é o que tínhamos a manifestar, senhor coordenador. Obrigado. Obrigado, doutor Rúlio. Doutor Manilha, pelo prazo de 5 minutos. Senhor coordenador, obrigado pela oportunidade, mas eu não tenho novas considerações. Doutor Rúlio, pelo prazo de 5 minutos. Só complementar aqui, né, que a recorrente também alega que não houve omissão de imposto e, por essa razão, pede pela alteração da penalidade, né, sugerindo aqui a penalidade do 71.23A, né, do Código Tributário Estadual. Nós reiteramos que nosso entendimento é de que houve, sim, omissão do pagamento do imposto, e, nesse caso, a penalidade aplicada é a penalidade correta. Obrigado. Senhores, conferência. Doutor Samuel, o seu áudio está desligado. Senhor coordenador, informando que, da minha parte, que não há necessidade de conferência. Obrigado. Uma outra manifestação. Bom, não havendo manifestação de conferência, em especial do conselheiro relator, e ouvida as partes, estando à vontade para proferir o seu voto, conselheiro Samuel, em relação ao processo de julgamento. Obrigado, senhor coordenador. A meu ver, né, são 3 itens a serem apreciados para facilitar de Vossa Excelência aí fazer o acompanhamento dos votos. Primeiro seria pedido de diligência, mérito e readequação da penalidade. O sujeito passivo solicita a conversão do julgamento em diligência, para que o processo possa ser saneado para julgamento, verificando-se a triangularização das operações de remessa para Minas Gerais e São Paulo, com o intuito de demonstrar que a ausência de destaque de ICMS não acarretou nenhum prejuízo ao fisco estadual, sendo equivocada a exigência do ICMS omitido. Quanto a esse pedido, entendo não assistir razão ao recorrente, pois verificamos que o processo se encontra maduro e apto a julgamento, não existindo nenhum ponto a ser saneado. Assim sendo, indefiro o pedido de realização de diligência, pois estarem os autos aptos e saneados para ser proferida a decisão por essa Câmara Julgadora. No mérito, alega o recorrente que não há que se falar em omissão de pagamento de ICMS, já que a ausência de destaque do ICMS não acarretou nenhum prejuízo ao erário e mesmo porque não há hipótese de incidência de ICMS na transferência de mercadoria para armazenamento, bem como não há ICMS na operação posterior, por se tratar de situação de imunidade nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição Federal de 88. Afirma ainda que se trata de empresas do mesmo grupo econômico e, por isso, não haveria incidência de ICMS. Pois bem, como identificado no descritivo complementar da ocorrência, o contribuinte efetuou diversas saídas de sorgo, milho e soja, sem destacar o ICMS devido nas seguintes operações de saída. Primeiro, remessas para depósito em armazém em outras unidades da federação,
com os CFOP 6905 e 6934, sem destacar o ICMS que incide nas operações. 2. Venda interna do milho com CFOP 5102, sem o destaque do ICMS, para contribuinte atacadista de cereais que não possui credenciamento de acordo com a Instrução Normativa 180/19 FRE, para ser substituto tributário para a operação anterior. O sujeito passivo alega que a ausência de destaque do ICMS não acarretou nenhum prejuízo ao erário, e mesmo porque não há hipótese dele ICMS na transferência de mercadoria para armazenamento. No entanto, embora na remessa para armazém interno não tenha incidência do imposto, na remessa para armazém interestadual há sim incidência, conforme a legislação estadual, até mesmo pelo fato de que não há controle do Estado de Goiás sobre as mercadorias depositadas em outra unidade da federação. Assim, a ausência de destaque do ICMS resultou falta de pagamento de imposto. Quanto à alegação que as saídas interestaduais para armazém no Paraná são caso de não incidência do ICMS, pois representam remessas para a formação de lotes para exportação. O direito também não lhe assiste, uma vez que, para a comprovação de não incidência, faz-se necessária a apresentação de documentação probatória de exportação, e isso, a meu ver, não ocorreu. Afirma o sujeito passivo que se trata de empresas do mesmo grupo econômico, como identidade de sócios, e por isso não haveria também incidência de ICMS. No entanto, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, as empresas possuem CNPJ distintos. Isso são empresas diferentes, não representando vínculo de matriz e filial com o mesmo CNPJ base. Portanto, as alegadas transferências, no caso em questão, caracterizam uma alteração na titularidade empresarial, não se enquadrando nos casos de transferências sem mudança de titularidade mencionados na ADC 49. Por fim, alegou a necessidade de readequação da multa, para que seja aplicada a multa do 7123 do CTE de Goiás. Haja vista que não houve obstrução de ICMS que justificaria a aplicação da multa moratória, mas tão somente a aplicação da multa formal. Ocorre que esse ponto também não foi muito bem fundamentado na sentença recorrida, segundo a qual, abre aspas, a penalidade aplicada, artigo 71, 3A da Lei 11.651 de 1991, está em conformidade com a legislação estadual e em consonância com essa autuação. Conforme já descrito anteriormente, houve a omissão do imposto oriunda da falta de destaque do ICMS na nota fiscais emitidas. Fecha aspas. Por todo exposto, senhor governador, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência. No mérito, conheço do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, nego o provimento, mantendo o lançamento procedente nos termos da sentença recorrida. E também rejeito o pedido de readequação da penalidade. É como voto, senhor coordenador, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Samuel. Conselheiro Fábio Eduardo Bezerra, por gentileza, como vota? Pois não, senhor coordenador. Inicialmente, desejo um bom dia a todos. Eu não tenho nada a acrescentar ao voto proferido aí pelo doutor Samuel, que foi muito didático e abordou com clareza todos os pontos, né? E também, né, me valho da manifestação do doutor Ruider, contestando aí o recurso voluntário, né? Mas gostaria de fazer uma pequena observação, não contrariando, mas apenas completando, né? Eu até entendo que o artigo 71, inciso 23 do CTE poderia ser aplicado em situação em que se cobra imposto, né? E para isso se aplicaria aí o parágrafo 9º, né? Inciso 1. Então, cobra uma multa por arquivo e cobraria um agravante
da multa de 60% do valor do imposto exigido. Então, eu penso que não haveria incompatibilidade de aplicar o inciso 23A, né, numa situação em que se cobra também o imposto, desde que viesse junto também o parágrafo 9º, inciso 1. No entanto, a inaplicabilidade do 23 aqui é por outra razão. A acusação aqui é porque não foi destacado o ICMS nas notas fiscais. A falta de registro em FD é uma consequência, ou seja, não registrou no FD porque não destacou nas notas, né? E essa é a expressão colocada assim, com a consequente, né? Sem efetuar o correspondente, né, registro. Então, é por essa razão que eu penso que não se aplicaria aqui o inciso 23A do artigo 71. Então, faço essa a observação adicional, mas acompanho o relator com os seus fundamentos. Obrigado, conselheiro Fábio. Conselheiro Paulo Henrique, como vota? Também vou acompanhar. Voto preferido pelo conselheiro relator. Muito obrigado, conselheiro Washington. Também acompanho o relator. Senhores e senhoras, aqui, anunciando o resultado do julgamento, o pedido de diligência foi negado de forma unânime. Naquilo que se refere ao mérito, foi considerado procedente o auto nos termos da sentença recorrida de forma unânime. E naquilo que se refere à readequação da penalidade, também de forma unânime, foi rejeitada. Doutora Marília, muito obrigado pela presença. Doutor Rui, muito obrigado pela presença. Obrigada, desejo um bom dia a todos, boa semana. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Senhores, vamos fazer agora a pauta, o item 1 da pauta. Retorna agora o doutor Carlos, representando a Fazenda Pública, e está em julgamento o processo 40.11.90.12.58730, recurso voluntário 26.080 de 2024, AG de Lima, Mercadão do Suplemento Solidário Arthur Gonçalves de Lima, representando o fazendário, como dito, doutor Carlos Augusto, e para fazer o relatório desse processo, o conselheiro Samuel Albernaz. Estando em condições, proferir relatório. Obrigado, senhor coordenador. Eu vou deixar de fazer o relatório aqui do presente parte, doutor Cláudio, razão que, a meu ver, há um parcelamento total do débito tributário aí, e que, como sugestão, o mesmo, né, caso seja confirmado pelo nobre representante da Fazenda, deverá sair por despacho de Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor Carlos, diante da informação do conselheiro Samuel de parcelamento ativo e total do crédito tributário, e a sugestão de que saia de julgamento, que não seja julgado o processo, que saia de pauta, como a Fazenda Pública se manifesta. Bom, é uma informação nova, eu estou verificando agora, se puder dar alguns instantes Ok. aqui. Doutor Fábio, se for possível, Vossa Excelência, colocar aí no chat aí, talvez possa ajudar, contribuir aí para o conhecimento do nobre representante da Fazenda, doutor Carlos Augusto. Será que o senhor conseguiria? O extrato do parcelamento, Isso. eu vou tentar recuperar aqui, senhor Eu verifiquei relator. que houve um pagamento de 1,67% aqui, deixa eu só verificar aqui o parcelamento. Nesse mesmo extrato aí, doutor Carlos, tem a informação de que é parcelamento total. Na primeira tela do cálculo da consulta do parcelamento, informa que é total.
Acho que o senhor está mais próximo do que eu do estrando. Parcelamento 27/1/2023, inativo denunciado. Integral, né? Parcelamento. Foi inativo denunciado. Só um instante, eu tenho um número de parcelamento aqui, é rápido. Tem a expressão parcelamento integral denunciado, né? E com 1% de pagamento. Ele pagou 1% e houve denúncia. Parcelamento total, só que ele pagou só 1,60 e poucos por cento, mas foi o parcelamento total e, no caso, tem solidário também, né? Então, Tem solidário, doutor? Tem solidário. então, essa informação já é suficiente, eu penso, porque o parcelamento é total, ou seja, houve reconhecimento integral da dívida, não foi um parcelamento anulado para simplesmente fazer o cálculo, porque tem 1% de pagamento, né, do valor, e essa Câmara tem tirado por despacho, né, informando o artigo 11C, né, do, do regimento, sem precisar fazer votação nem resolução. Então, acho que já é suficiente aí a informação que o doutor Carlos tem. É integral e tem um pagamento de 1%. E foi denunciado. Mas se já está denunciado, não teria que tirar de pauta, né? Se está denunciado é o julgamento mesmo, né? Porque ele sai de pauta quando está parcelando. Aí, se for denunciado, ele volta para julgamento. Ele já tem uma informação que está denunciada. Aí, E aí tem um eu acho, solidário, né? e como tem solidário, eu acho que seria o caso de julgamento, né? Parcelamento não está ativo? Não, está denunciado. Está denunciado. Pagou 1,67, mas foi denunciado. O doutor Samuel tem recurso do solidário? Se não tiver, também não tenho o que julgar, né? Eu até nem Ele abri o foi arquivo aqui, arrolado. porque na minha informação era a gente ia fazer a retirada de pauta. Vou abrir aqui. Os dois Sim, tem responsáveis recurso. apresentaram recurso voluntário cameral. O solidário Tanto, apresentou. sim, tanto o sujeito passivo como o obrigado apresenta o recurso, sim. Então, tem recurso do solidário, né? Sim, Peça conjunta, né? Então, senhor exato. coordenador, eu peço vista desse processo, porque eu até havia me preparado para a retirada de É pauta. isso que eu ia indagar para os senhores, né? Se, É, se, então, para se ficar mais estão em tranquilo. condições de julgamento, uma vez que a informação que É, tínhamos é que há o parcelamento, né? então, a data O senhor tem uma seria, data de sugestão, doutor Fábio? então, a critério do doutor Carlos, a data que fica mais conveniente para ele. Doutor Carlos, o conselheiro Fábio está pedindo vista no processo. O senhor tem uma data de sugestão? Um prazo de 10 dias, por favor. Desculpe, estava desligado aqui. Eu verifiquei que dia 18 eu estarei na quarta Câmara. Pode ser dia 18 para mim. Conselheiro Fábio, conselheiro Samuel, de 18/11, é possível? Eu estou aqui sem maiores informações tocante a essa data aí. Poderia ouvir a senhora secretária, né? Se nós teríamos alguma questão aí, Belciano, poderia nos ajudar? Já tem algum retorno para essa data?
Lá na segunda-feira, né? Semana que É vem, dia, né? A próxima dia semana. 18, pela pauta de retorno aqui, não tem nenhum retorno para a quarta Câmara, não. Tá. Da minha parte, pode ser. Dá um jeito. Doutor Fábio, essa data fica bom para o senhor também? Fica tranquilo. Beleza. E a gente curte espaço. Bom, senhores, diante da informação de que o parcelamento não está ativo e está denunciado, situação não que não permite a questão que teria que ser feito o julgamento, mas a ideia é de que o conselheiro Fábio pediu vista nesse processo para o dia 18, então o processo sai com pedido de vista para o conselheiro Fábio Eduardo Bezerra Lemos e Carvalho para o julgamento no dia 18 do 11. Não temos mais processo na pauta nem retorno, e também não temos nenhum ato administrativo em relação a essa sessão. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e convocá-los para a nossa sessão complementar, que dar-se-ia às 9h30. Então, vamos já de pronto iniciar o julgamento na pauta complementar. A todos, muito obrigado e até. Doutor Cláudio, só uma dúvida, vai ter algum 5 ou 10 minutos ou já vai ser direto então, né? Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, mas a gente faz o intervalo já pelo link da outra sessão, Tá, tá bom? tá ok. Obrigado. Obrigado a todos. Para outra Paulo? sessão.